Olá, tudo bem? Esse vídeo é uma referência a algumas dúvidas que surgiram sobre o vídeo em que eu tratei de plano mental e plano astral. O Lê, de São Paulo, ele trouxe o seguinte questionamento. Ele diz assim: boa noite, Morel. Muito bom essa troca de ideias que você volta a expor aqui, mas há algo em que fico pensando. Nas projeções lúcidas, seria possível você, por exemplo, visitar um amigo ou apenas se projetar para a sala da sua casa, caso você estivesse no quarto, e verificar o que está sendo feito pelas pessoas naqueles momentos e depois que voltar ao estado normal de vigília, confirmar com essas mesmas pessoas se elas estavam fazendo aquilo que você observou no estado de projeção. Desde já agradeço e um abraço para ti também. E o Laerte respondeu o seguinte, respondeu ao Lê: acho que se isso ocorresse, vários pesquisadores já teriam publicado seus trabalhos e hoje já teríamos um bom conhecimento científico do tema. Se não temos isso, é porque tais fenômenos só ocorrem na mente de quem os experimenta. E depois disso, o Adilson Riani, ele narra um sonho lúcido que ele teve, e que nesse sonho ele visitou um cemitério da cidade, na cidade onde ele morava, e diz que nunca tinha ido antes a esse cemitério, nunca tinha estado antes lá, viu uma menina no cemitério e posteriormente voltou para lá, pelo que ele relata, confirmou os dados obtidos durante o sonho, que havia uma menina enterrada naquele túmulo de cemitério. Enfim, algo que ele acha que comprova que ele realmente esteve lá. Quanto a essa questão levantada pelo Laerte, de que se houvesse como provar a projeção consciente em interação com o plano físico, então nós já teríamos um embasamento científico para isso. Eu concordo parcialmente. São muitos fatores que impedem isso. Para começar, não são muitas as pessoas que têm experiências com algum grau de precisão, passível de ser verificado. Essas experiências acontecem com muitas pessoas, mas não com continuidade, e nem sempre elas são claras. Então, dentre esse pequeno grupo de pessoas que alcançam essas experiências com algum grau de precisão, poucas delas estariam interessadas em provar para alguém que as suas experiências são reais. E mesmo que algumas pessoas consigam eventualmente verificar no plano físico algo percebido durante uma projeção ou um sonho lúcido, dificilmente isso poderia ser reproduzido de acordo com a vontade do projetor. Essas experiências dependem de uma série de fatores e nunca conheci ninguém que tenha um domínio absoluto. Nem isso, longe de absoluto. Ninguém tem assim um grande domínio sobre isso. Eu tive poucas experiências sugestivas de que tenha interagido de algum modo com o plano físico. Não foram muitas. Eu vou tentar lembrar de algumas delas. Em uma delas, antes de me projetar, eu firmei o propósito de ir, assim que me projetasse, até o centro espírita em que eu tinha começado há pouco tempo a trabalhar. Então eu me projetei, depois dos exercícios que eu fazia, e imediatamente eu me vi numa sala com roupas e brinquedos amontoados no chão, meio bagunçado assim. Era uma sala que eu não conhecia, nunca tinha estado lá antes, não tinha a mínima ideia do que havia lá. No dia seguinte eu fui ao centro espírita, à tarde, e pedi para entrar na sala. E ela era da maneira como eu tinha visto, projetado. Ali era o local onde eles depositavam as doações para o brechó. Então era mesmo aquela bagunça, Outra experiência interessante que eu tive, e que eu já narrei algumas vezes, eu acho que no meu antigo canal, nesse eu não sei, foi que em que eu interagi projetado com uma mulher, assim, de características físicas inconfundíveis, uma mulher muito diferente, Eu nunca tinha visto essa mulher antes. Poucos dias depois dessa projeção, eu encontrei essa mulher no centro espírita em que eu trabalhava. Foi uma coisa, para mim, assim, na época, fabulosa.
E mais uma experiência que eu tive, que não tem nada a ver com projeção, apenas já que estamos tocando nesses assuntos, né? Mas que também é uma experiência bem interessante, que eu lembrei disso por causa do relato do Adilson, né? Que se passou num cemitério, foi o seguinte: eu sempre fui um apreciador de discos de vinil, né? Já colecionei discos de vinil, tenho voltado a colecionar sem a mesma ênfase de antes. Até hoje eu gosto de comprar disco usado. Em 1997 eu comprei um compacto simples, né? Do Jimmy Fontana, com a música Il Mondo, grande sucesso da música italiana da década de 60. O antigo dono desse disco tinha escrito seu nome na capa do disco. E enquanto eu escutava esse disco nas primeiras vezes, eu imaginava como essa música devia ter marcado essa pessoa, né, esse antigo dono do disco. Muito provavelmente ele tinha comprado esse disco quando ainda era jovem, né? Devia ter sonhado e amado muito ao som dessa música, uma música marcante para a época. Alguns dias depois disso, meu filho estava internado no hospital, era um bebê, tinha alguns meses, e eu tinha que esperar umas 3 horas, mais ou menos, até o horário de visita. Não tinha nada para fazer durante esse tempo, né? Então eu saí caminhando e cheguei perto de um cemitério. Nunca tinha entrado lá antes, conheci o cemitério, mas nunca tinha entrado, então entrei no cemitério para passear um pouco lá dentro. Sempre achei cemitério um lugar assim de muita paz, muita tranquilidade. A minha opinião a esse respeito só mudou durante um período assim no auge do meu fanatismo espírita, quando eu cheguei a acreditar que poderia atrair espíritos meio perdidos, né, perturbados no cemitério. Então eu andava devagar, né, distraído dentro do cemitério, e quando cheguei assim numa esquina do cemitério, né, eu li o nome numa lápide, né? E lá estava justamente o nome do antigo dono do meu disco de vinil, né, do Jimmy Fontana. Não havia dúvida, porque é um nome relativamente raro, era ele mesmo. Esse fenômeno se enquadraria como psicometria, né, um caso de psicometria involuntária. Dessas 3 experiências que eu citei, a única que poderia ser explicada racionalmente é aquela em que eu conheci a mulher, né? Conheci ela primeiro projetado e depois descobri que ela existia realmente. Embora eu tenha certeza, até hoje, né, de que nunca tinha visto ela antes, é possível, né? Não tem como provar que não, é possível que eu tivesse visto, né, mesmo de relance, assim, passei os olhos por ela um dia. E que essa imagem tenha sido arquivada no meu cérebro e mais tarde, então, utilizada pela minha mente durante a experiência de projeção. Eu não acredito nisso, mas é uma hipótese a ser levantada. Outra coisa referente a esse vídeo sobre plano mental e plano astral. Algumas pessoas comentaram, né, e comentaram que não concordam comigo quando eu afirmo que não vejo muita diferença entre o estado de vigília, o sonho lúcido e a projeção consciente. Eu devo reafirmar que eu considero esse mundo sensível, né, esse plano físico, como ilusão da mente. A diferença fundamental entre esse e outros planos é que aqui nós estamos sujeitos a uma ilusão coletiva. Todos têm a mesma programação básica, todos estão programados para decodificar dados através dos sentidos físicos, o que dá a impressão de realidade. Essa não é uma, digamos assim, uma crença nova para mim. Quando eu era espírita, eu já pensava desse modo. Era plenamente possível para mim, era viável para mim conciliar essa percepção com a visão de mundo espírita. Nunca tive nenhum conflito a esse respeito. Eu sei que isso é difícil de entender, né? Tem coisas que são muito difíceis de passar através de palavras, principalmente para quem é materialista, que tem uma visão de mundo muito diferente. Mas toda a perspectiva de mundo que eu tenho parte das minhas próprias percepções. O mundo não faz o menor sentido sem mim. Quando eu morrer, se não houver continuidade da vida, ou se a vida continuar, mas de uma forma assim muito diferente disso que nós estamos habituados, que nós consideramos como sendo vida, esse mundo deixou de existir para mim. Isso, para mim, é mais do que suficiente para perceber esse mundo fenomênico como pura ilusão.
Muita força e paz para você.